Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre política e eu converso com o vereador de Itanhaém, Peterson Gonzaga Dias, do DEM. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Tudo bem, Roberta. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição para esclarecermos as coisas da cidade e da região. Falar sobre política, então não tem como ser diferente, né, vereador? A sua experiência de governo frente à Secretaria de Administração ajudou no seu amadurecimento político? Como é que o senhor viu essa sua gestão? Sem dúvida, né? Quando a gente lida com pessoas, e principalmente na área política, que eu costumo dizer que o gestor, tanto o prefeito como o secretário, do modo geral, para fazer uma boa gestão, primeiro tem que gostar das pessoas. Quando a gente gosta das pessoas, a tendência é que a gente faça uma boa gestão. E isso aconteceu comigo e eu já vinha numa sequência, né, Roberto? Eu fui diretor da Procuradoria Fiscal da Prefeitura, fui superintendente do Instituto de Previdência da Prefeitura por 4 anos e meio e aí assumindo a pasta na Secretaria. Então eu já vinha acostumado com essa relação entre administração e servidor. Agora, falando nessa questão do servidor, os funcionários públicos reconhecem muito o seu trabalho. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o programa Pró-Servidor. O que foi? Primeiro, agradecer aos servidores, né, por esse carinho com a gente. Eu, quando assumi a Secretaria de Administração, ficava com a porta literalmente aberta mesmo, né? Atendia todos de uma maneira, tentando ajudar as pessoas, tentando de alguma maneira solucionar os problemas do cotidiano. E tivemos a oportunidade, a convite do prefeito, do meu amigo, o prefeito Marco Aurélio, de fazer parte da administração nessa secretaria, nessa pasta. E aí conseguimos, de alguma maneira, alavancar algumas coisas que há muito tempo o servidor não conseguia. No caso, o plano de carreira, que a gente sabe que não é o ideal, mas é algo que já foi dado um pontapé inicial. Dentro desse programa para os servidores, o plano de carreira, o aumento da licença maternidade, né, que eram 120 dias para 180 dias. Nós transformamos o Vale Transporte, né? Faz um tempo já, a cabeça às vezes a gente tem que procurar na mente, né? Mas o Vale Transporte nós transformamos em um pagamento em pecúnia, para que o servidor tivesse a opção, ou se pegaria uma bicicleta, ou um veículo para ir trabalhar, ou então o próprio transporte, né? Também foi um ganho. Nós instituímos o auxílio alimentação. Naquele momento, nós não dispunhamos de um valor muito grande para fazer isso. Então, nós sentamos com o prefeito, conversamos, entendemos a necessidade do servidor ter aquele benefício e estipulamos um teto. Se eu não me engano, à época foram R$ 1.350 de teto e quem tinha os seus vencimentos até esse limite recebia um auxílio, né? Então, acho que esses foram os ganhos substanciais que nós passamos por lá. Já voltando um pouquinho, e se você me permite, como superintendente do Instituto de Previdência, que ficamos 4 anos e meio lá à frente dessa pasta importante para o servidor, nós fizemos alguns avanços. Pegamos o Instituto com 14 milhões, entregamos com 50, né? Pegamos o Instituto com alguns problemas jurídicos e resolvemos. Fizemos as eleições para os conselhos, que eram necessários, né? Era uma reivindicação de um apontamento até do Ministério Público e do Tribunal de Contas, né? Fizemos a devolução para cada servidor do desconto a maior que estavam sendo feitos pelas incidências, né? Por exemplo, não existe incidência, desconto previdenciário em hora extra, por exemplo. Então, nós pegamos tudo isso, voltamos no tempo e fizemos e devolvemos para o servidor todo esse valor corrigido. Esses são alguns atos do passado, né, Peterson? Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o futuro. Você mencionou que você é amigo do prefeito hoje, atualmente é líder do governo, Marco Aurélio. Essa condição te credenciou para colocar o seu nome à disposição do grupo político agora para 2020? Sem dúvida, né? Eu acho que na vida, Roberta, a gente tem que evoluir. Temos que crescer, claro que entendendo a sistemática do momento, sabendo das nossas condições, mas a gente tem que crescer e evoluir.
Então, naquele momento que eu fui convidado a ser candidato a vereador, eu abri mão de algumas coisas para sair candidato, inclusive de muitas incorporações que eu teria como funcionário, como secretário. Porque na administração pública, a legislação permite que a gente tenha incorporações de um salário maior que você tenha do que o salário seu em relação ao seu cargo de servidor efetivo. O que fez você trocar isso? A vontade de ajudar. Eu acho que... É a mesma vontade que está te impulsionando agora para tentar Olha, um Roberta, cargo executivo? eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Eu acho que Deus tem um propósito para cada um de nós. E uma cruz que cada um tem que carregar, né? A gente fala assim. Mas eu entendo que foi um chamamento, vou dizer isso, um chamamento. Então, tudo começou a contribuir para que as coisas acontecessem. Existe alguma chance, Peterson, do senhor abortar esse processo de prefeitura 2020 e voltar para o legislativo, tentando novamente ser vereador? Não, não. Eu não retorno mais para a Câmara Municipal, esse assunto já está definido. Nós fazemos parte de um grupo político, de um grupo que vem ajudando a cidade a crescer. Né? Eu me Há sinto, 16 anos já, né? E eu me sinto muito à vontade em falar em relação a isso. Eu acho que as experiências são necessárias. Eu já tive a experiência administrativa, que nem você colocou aí. Agora estou tendo uma experiência legislativa. Eu acho que isso tudo me completa para que eu dê um passo maior, que é em relação ao executivo. Então, em relação a retorno para o legislativo, hoje não há viabilidade disso. E o senhor aceitaria ser o vice do atual vice, Thiago Cervantes, já que ele já se posicionou também como pré-candidato? Existe essa possibilidade? Olha, a política é dinâmica, né? A gente sabe que tudo pode acontecer. Desistências, outros nomes aparecerem. Hoje, dentro do grupo político que a gente se encontra, existem os nossos 2 nomes, né? Respeito a candidatura dele, já tive uma conversa com ele em relação a isso, ele respeita a minha, e nós estamos trabalhando dentro de um critério de avaliação que será definido futuramente. Então, nessa composição geral, se o nome dele for realmente o nome que estiver mais forte para a candidatura, eu aceitaria. Mas a recíproca também é verdadeira. Da mesma maneira, ele teria que aceitar se eu também for o nome do atual governo para a candidatura de 2020. E essa conversa vocês já tiveram? Já tivemos. Então, foram estabelecidos critérios para que isso não cause transtorno a ninguém e, principalmente, não surta um efeito negativo dentro do grupo. Então, é por isso que nós estamos enfatizando o trabalho, estamos trabalhando para que as coisas aconteçam da maneira que a gente entende que seja melhor. Para a gente fechar esse bloco, vereador, como é que o senhor avalia a atual gestão? Olha, não dá para dizer especificamente sobre gestão sem falar de uma situação que gira em torno disso, que é a nossa situação do país, a situação econômica, a situação de mudança de governo, brusca de governo Dilma, o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, né? Eu entendo que a administração pública ela tem suas limitações, no caso municipal, tem suas deficiências e, principalmente, uma coisa que atinge a todos nós, receita. Esse é o grande problema da administração municipal, principalmente. É dos últimos anos em todos os municípios, né? Em todos os municípios. Alguns acabam sobrevivendo um pouco mais porque foi plantado alguma coisa no passado e hoje o gestor colhe, e outras cidades menos porque não foram plantadas algumas coisas. Então, a administração pública municipal hoje está avançando, continua avançando. Nós vamos tratar temas importantes como verticalização, que vai trazer recursos, vai dar oportunidade de emprego, principalmente para a iniciativa privada, né? Construção civil, zona empresarial que está sendo criada. Então, assim, de um modo geral, o prefeito e os vereadores, eles têm que olhar para o futuro. A gente viver o presente, mas olhando para o futuro. Porque se nada for plantado agora, ninguém tem o que colher lá na frente, né, Roberto? Então, eu acho que esse é um entrave e a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade. Ok.
A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a falar sobre Itanhaém. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Itanhaém e eu converso com o vereador Peterson Gonzaga Dias, do DEM. Vereador, fala um pouquinho sobre a sua atual função, então, que é de vereador. Quais os projetos da sua autoria foram debatidos e já aprovados? Quando a gente entra no legislativo, a gente entra, né? Por isso que a experiência é importante, né? Então a gente começa a buscar algumas coisas e dentro da nossa competência legislativa tentar criar e ajudar a cidade de algum modo. Acho que um dos primeiros projetos que eu criei, né, foi o do o ponto nos ônibus, como é que é? O botão do pânico. Esse foi um projeto, um bom projeto que o executivo sancionou e está para ser implantado também. Como né? é que funciona? É para assaltos, né? Então, cada ônibus tem um GPS e uma ligação desse botão com a parte administrativa da empresa. Aciona e aí dispara, diretamente. isso dispara dizendo, e também na parte de cima do ônibus, né? Dizendo, estamos sendo assaltados, SOS. Então, porque era uma tônica. Agora deu uma parada, mas naquele momento estavam acontecendo muitos assaltos nos ônibus coletivos. E a gente precisava fazer alguma coisa. Então, Forma de surgiu essa segurança. ideia. Nós também tivemos, juntamente com o vereador Dr. Alder, um projeto de lei importante que foi sancionado também pelo Executivo em abolir os canudos plásticos, né, da cidade. Em várias Itanhaém. cidades, Isso. né? Nós acabamos entendendo que daremos um tempo maior para adaptação, para que os comércios que têm os estoques de canudo, né, então não sofram com isso. Então, demos 360 dias de adaptação. Então, A alternativa seria o canudo de papel? o pano de papel, o biodegradável, canudo de... Eu cheguei a experimentar até um canudo De inox? Não, de macarrão. De macarrão? De macarrão, você acredita? E é verdade, E existe. vem com gosto? O macarrão é a parte, né, o macarrão sólido, Sim. né? Mas sem problema nenhum. Então você vê, a criatividade vem acontecendo ao passo que as coisas aparecem, né? E a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente. Então nós tivemos lá reuniões com o Gremar, tivemos reuniões com o EcoSurf, através do presidente João Malavolta, até mando um abraço para ele. E foi trazido isso para nós e entendemos que seria viável. O prefeito entendeu também que era importante e foi sancionado. E agora, recentemente, que eu acho que é a pergunta que você ia me fazer, em relação às enchentes. Sim. Né? Que é a isenção de tributo de IPTU para quem sofre com a calamidade de enchentes e vazão das águas no modo geral. Nosso grupo de estudo, né, do meu gabinete, a gente já vinha tentando achar uma maneira de fazer esse tipo de projeto de lei. Não é fácil, porque muitos falam que é um vício de iniciativa, que a competência não é da Câmara e sim do Executivo, mas nós achamos elementos suficientes para fazer a propositura. Demos entrada, agora está nas comissões. Então vamos aguardar os que as comissões de Justiça, comissão de Orçamento vão dizer a respeito, para ver a viabilidade de ser pautado. Então, só para a gente entender um pouquinho, vereador, esse é um projeto excelente que daria isenção de IPTU a todo mundo que teve o seu imóvel atingido pelas enchentes, que foi o que aconteceu em várias cidades da nossa região. Agora, qual seria o crivo? Quem seria contemplado com esse projeto? Nós colocamos alguns critérios, é importante que se diga que essa isenção não são para o prejuízo que tem com os bens que guarnecem o imóvel. Sofás, geladeiras, televisores, não é isso. Esse crivo é exatamente no valor do imóvel. Por exemplo, abalou a estrutura física do imóvel, instalação hidráulica, elétrica, houve um prejuízo substancial, aí sim teria direito. Mas quais são os critérios para isso? Então, um laudo da Defesa Civil, um boletim de ocorrência, um laudo de engenheiros da prefeitura, que aí é uma regulamentação que ela vai ter que fazer. Então, não basta a pessoa ter a sua casa inundada. Não. E um detalhe importante, e eu até digo que isso é até um incentivo para ajudar com a inadimplência. Tem que estar literalmente em dia com os impostos e os imóveis têm que estar em áreas regulares.
Então, eu acho que todos esses aspectos juntos propiciam a isenção do tributo, que é a base do imóvel, é o IPTU, né? E se passar esse projeto, a pessoa guarnecida de todas essas informações, em quanto tempo ela consegue um retorno? Então, aí isso vai ser através de uma regulamentação do executivo. Então, ele cria um decreto e, através do decreto, ele regulamenta qual é a comissão que vai averiguar isso, o prazo para entrega. E isso só vai ser poder constituído no exercício seguinte. Então, por exemplo, que hoje nós tivemos muitas enchentes agora no passado, recentemente. Então, ele entraria com esse pedido, a prefeitura avaliaria, e aí no exercício seguinte e posteriores ele teria o benefício. Ok. Fala um pouquinho sobre o governo do estado. Algumas cidades, como São Vicente, tiveram seus consórcios cancelados ou suspensos assim que o novo governador João Dória assumiu. Itanhaém também foi afetada? A gente sabe que a cidade apoiou o governador Sim, João Dória. sem dúvida. Como é que ficou a situação do repasse para a cidade de Itanhaém? A gente procura saber as coisas, né? Nos bastidores a gente vai ouvindo os deputados que nós ajudamos, enfim, o prefeito Marco Aurélio, que foi realmente praticamente um braço direito do João Dória, foram todos rescindidos porque o governo estadual entendeu que seria mais prudente fazer isso porque estava havendo um desequilíbrio entre a distribuição de recursos nas cidades. Então, qual é realmente a demanda de Santos? Qual é realmente a demanda de São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, Peruíbe? Não foi nada político. Não, nesse momento do governador, esse ato não. Esse ato foi exatamente antipolítico, porque alguns recursos teriam sido liberados e autorizados no final do governo anterior e que não seria distribuído de uma forma igualitária. E realmente atendendo às prioridades dos municípios. Então ele encerrou, ele rescindiu isso e agora ele está repassando o valor necessário para cada município. Ok, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o aeroporto de Itanhaém. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Itanhaém. Eu converso com o vereador Peterson Gonzaga Dias, do DEM. Vereador, eu gostaria de falar agora sobre um fórum que aconteceu no mês passado, o Fórum de Turismo, o primeiro Fórum Empresarial e Turístico de Itanhaém, onde o foco foi o aeroporto de Itanhaém, é isso? É isso mesmo. O que a gente tem de novo em relação? Muito se fala, né, vincula na imprensa, que Guarujá vai receber uma estrutura suficiente, um aeroporto de médio porte, né, vamos colocar assim. E foi feito exatamente esse evento para chamar a atenção das autoridades, principalmente as autoridades políticas, para que tenha um aeroporto preparado para isso e que está ficando fora do cenário por conta desse tipo de ação. Está virando uma queda de braço agora, entre Guarujá e Itanhaém? Não digo entre as cidades, mas eu acho que é um momento de chamar a atenção para que eles olhem para a cidade de Itanhaém, e principalmente para o aeroporto de Itanhaém, que tem estrutura para isso. Né? Foi privatizado no governo Alckmin e a estrutura está toda montada. Exatamente, acho que falta um pouquinho de boa vontade dos governantes para que, principalmente a região aqui, principalmente Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, é uma região muito mais rica, que a gente chama, do que a nossa região, que é o litoral sul. Então, assim, nesse sistema de descentralização, que eu acho que é importante o Estado olhar para descentralizar um pouco as atividades, não só em alguns polos centralizados. Então, Itanhaém fica num local importante para começar essa descentralização do Estado. E eles não estão vendo por esse caminho, estão vendo, talvez, por uma maior quantidade de pessoas, talvez, na região. A existência de 2 aeroportos é algo inviável? Pela proximidade, eu acho inviável. Pela proximidade, né? São muito próximos, acho que está em torno de 40, 50 quilômetros. Vejo também muito próximo Santos, muito próximo de São Paulo. Então, mas o porquê disso? Eu acho que o tempo vai mostrar o porquê disso. Né? Não sei, talvez por ser uma base e o governo hoje federal também tem um viés militar também muito grande, né? Eu também não sei ainda sobre isso, mas a tendência é exatamente através desse evento que as autoridades olhem para Itanhaém e olhem para algo que já está pronto, não precise construir algo novo, mas sim procure observar o que já está pronto
e pode ser utilizado. Agora, o aeroporto do Guarujá, ele seria para algo comercial, né? As pessoas poderiam, acho que as rotas já foram até pré-traçadas, Rio de Janeiro e mais duas localidades. Itanhaém serviria também como rota comercial? Não poderia, de repente, servir como uma rota empresarial, como atendia a Petrobras antigamente? Uma base, né, da Petrobras. Sim. A Petrobras acabou se retirando, acho que por contenção de despesa, né, por muitas coisas que aconteceram ao longo do tempo. E estamos tentando retomar que a Petrobras volte para Itanhaém e fixe sua base novamente. Isso traz credibilidade para o aeroporto da cidade, né? O São Paulo, o governador João Dória, recentemente lançou esse programa, né? Que é um programa de que as pessoas vêm para São Paulo e no intervalo de voos, não aquele intervalo pequeno, mas intervalo de 1 ou 2 dias, ele se possa circular dentro do estado. E isso, através desse programa, eu acho que Itanhaém seria um polo, principalmente na região, e ajudaria demais a região sul do estado por conta desse projeto. Então, são coisas casadas. Se você me perguntar, Peterson, por que estão levando para o Guarujá, hoje eu não posso te responder. Pode ser que amanhã, através de questionamentos, enfim, a gente possa dar uma resposta mais qualificada. Mas hoje, realmente, eu não consigo identificar isso. Eu não consigo visualizar uma situação em que você tem algo já pronto para ser utilizado e para uma construção, para uma estruturação de um outro. E muito próximo ainda, né? Mas hoje, então, em relação ao aeroporto de Itanhaém, a gente tem uma incerteza. Não quer dizer que ele vai ser esquecido. Não, isso. Pode ter uma chance? A gente ouve muito e são especulações, né? Então, assim, e algo concreto que o Estado já colocou em relação ao Guarujá. Descarte, eu acho que não, né? Mesmo porque foi privatizado, hoje é terceirizado, é a Voa São Paulo. E ele também, a empresa tem que trazer alguma coisa de benefício. Então, para que você abre uma licitação, há uma concorrência pública, ganhe uma empresa para nada? Então, eu não entendo dessa maneira. Eu acho que talvez uma carta na manga aí do governador ou das autoridades para um futuro próximo utilizar melhor o aeroporto do Itanhaém. Ok, Peterson, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Vamos aguardar então o aeroporto de Itanhaém, que pode sair do papel, né? Tomara, isso é o que nós estamos lutando por isso, né? A gente quer ver não só Itanhaém, mas a região, principalmente o Litoral Sul, uma região com maior destaque no cenário estadual. Ok, muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê.